Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a EDP, que tem vindo a manter um ciclo ascendente muito intenso e quase impressionante, dada a amplitude e o tamanho da empresa. Já subiu cerca de 130% em cerca de 2 anos, o que acaba por ser bastante interessante para o PSI 20. Durante esse percurso ascendente, tem vindo a manter um suporte bastante considerável nesta linha de tendência ascendente, que conta já com 6 toques, 7 toques até aqui esta zona, e temos neste momento uma primeira penetração, uma quebra em baixa da linha de tendência ascendente. Repare-se, este é um sinal de fraqueza inequívoco quando nós temos uma quebra de uma linha de tendência ascendente, mas não quer dizer, significar automaticamente uma inversão de tendência. Sabemos muitas vezes, e o caso da Altri, de que já falamos muitas vezes, é um bom exemplo, sabemos que por vezes temos um redesenhar da linha de tendência para fazermos, imaginem, uma correção, uma redefinição desta linha de tendência para depois continuarmos com a tendência ascendente, mas numa amplitude menor, geralmente menor. O que é que poderá acontecer neste caso? Neste caso em concreto, nós estamos ainda muito longe de conseguir perceber se de facto há uma quebra efetiva da linha de tendência e uma inversão de tendência, ou se há uma quebra da linha de tendência, que essa é inequívoca na minha opinião, mas para apenas redesenhar, para haver um redesenho desta linha de tendência ascendente ou para haver uma continuação do ciclo ascendente. Segundo o sistema de 3 passos para se detectar uma inversão de tendência com base na quebra em baixa de uma linha de tendência ascendente, teremos de verificar agora uma subida que não ultrapasse este máximo relativo, o máximo relativo anterior à queda. Temos de ter, o primeiro passo é a quebra em baixa da linha de tendência, o segundo passo é a reação em alta não ultrapassar o máximo relativo anterior e o terceiro passo, a quebra em baixa deste mínimo relativo, ditará a definitiva inversão de tendência. Antes que isso aconteça, é demasiado precoce abrirmos uma posição curta só porque a EDP quebrou a linha de tendência ascendente. Então, esperemos pela reação ascendente, que não poderá de facto ultrapassar os 3,60, no último caso nunca poderia ultrapassar os 3,71, dada a proximidade do topo, não poderá ultrapassar, na minha opinião, o máximo histórico, apesar de ainda estarmos algo distantes deste marco. Será a grande referência de negociação para os curtos, para aqueles que acreditam que de facto estamos perante uma inversão de tendência na EDP, e teremos de ter então a quebra em baixa dos 3,09. Será aqui a confirmar-se esta tendência secundária ascendente ou continuação da tendência primária, em breve descobriremos. Será aqui que a minha ordem de trigger para uma entrada curta estará posicionada. A quebra em baixa deste marco representará uma inversão definitiva de tendência da EDP. Se isso acontecer, a projeção mínima estimada para esta queda é equivalente à distância do último máximo relativo à linha de tendência antes da quebra. Por isso, a confirmar-se este sistema de 3 passos, é bastante provável que a EDP se aproxime pelo menos aqui desta zona de suporte nos 2,8. É importante chamarmos a atenção para este pormenor. Repare-se, já durante o início do ano de 2014, tivemos aqui o que parecia ser um Head and Shoulders Stop, tivemos a quebra em baixa, a ativação deste Head and Shoulders Stop com uma subida de volume e nem isso significou a inversão de tendência na EDP, o que de facto é demonstrativo da significativa força ascendente associada ao título. Uma vez mais, tivemos também aqui um potencial duplo topo no gráfico diário que acabou por falhar a ativação. Terá de ser em coadjuvação com esta quebra da linha de tendência, com a inversão de tendência baseada na linha de tendência, terá de ser a ativação deste duplo topo a marcar a definitiva inversão de tendência. Repare-se, teríamos uma projeção muito semelhante em termos de amplitude, o ponto de projeção é que não seria o mesmo, neste caso em concreto marcaríamos a projeção a partir da resistência associada ao duplo topo e aqui teríamos uma projeção a apontar para os 2,65. Bastante possível caso haja a ativação do duplo topo, mas para já, até que haja a quebra definitiva deste suporte, é demasiado cedo para falarmos sobre esse cenário. Vamos reparar o que está a acontecer neste momento no gráfico no gráfico horário. Repare-se, a EDP funciona muito bem no que diz respeito ao gráfico horário. É muito certa tecnicamente, porque acaba por nos conseguir mostrar no gráfico horário, antecipar os movimentos secundários no gráfico horário com alguma precisão. Repare-se, tivemos aqui em agosto um fundo em V, a ativação deste fundo em V acabou por levar a um rápido movimento ascendente, que ele levou aqui desde esta zona da ativação dos 3,19
até depois já aos 3,71, onde ela inverteu a tendência. Quando tivemos a inversão de tendência aqui, na quebra em baixa dos 3,56, tivemos a ativação do núcleo topo imperfeito. Esta ativação acabou por marcar um rally descendente, uma tendência descendente secundária. E o que é que temos neste momento? Temos a EDP a fazer aquilo que é aparentemente um Head and Shoulders Bottom. Já foi ativado, já estamos a caminho da projeção e a projeção poderá ser apenas o primeiro passo para este movimento ascendente. É bastante provável que, à semelhança daquilo que aconteceu nos dois anteriores acontecimentos, tenhamos novamente um movimento secundário a começar a iniciar-se por um padrão de inversão, neste caso um Head and Shoulders Bottom. Se isto acontecer, é provável que tenhamos pelo menos um teste aqui a esta zona dos 3,54. Os 3,54 são atualmente a maior resistência a par com os 3,48,9. É possível, é provável que tenhamos pelo menos uma aproximação a esta zona, um bocado à boleia deste Head and Shoulders Bottom. Por isso, para já, se eu tivesse de me posicionar na EDP, posicionar-me-ia do lado longo. Falo-ia com precaução porque o PSI 20 está extremamente bearish e não podemos esquecer que a EDP está inserida num índice que está bastante negativista, num contexto económico negativista, mas ainda assim, como vemos, tem bastante força ascendente. Por isso, muita precaução a quem está short, atenção às marcas de referência e aos pontos de referência técnicos para stop e, mais uma vez, já agora em relação aos longos, no que diz respeito ao posicionamento de curto prazo no gráfico horário, neste momento o meu stop seria aqui a zona do ombro direito, sem dúvida. Para aqueles que estão posicionados no gráfico diário, nesse caso em concreto, o ponto de stop deverá ser abaixo desta resistência que marca a potencial ativação do duplo topo. Por hoje é então tudo. Obrigado a todos pela atenção e um resto de bom dia.